Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa aula introdutória da disciplina de Fundamentos Teóricos Metodológicos do Ensino de Português. Vamos chamar de FTM do Ensino de Português. Eu sou o professor Jonata, sou professor efetivo aqui na UFPA no campus de Altamira. Tenho graduação em Letras, especialização na área de Inclusão e Libras e sou mestre em Linguagens e Saberes da Amazônia. Eu estou deixando aqui o meu telefone de contato para que vocês possam me adicionar no grupo aí da turma. Então, eu vou nesse vídeo apresentar a parte introdutória da nossa disciplina, né? Só o que a gente vai trabalhar, como é que vai ser a pontuação, essas questões já de ordem burocrática. Por enquanto, não vou começar nenhum conteúdo. Analisei o inventário da disciplina, também já enviei esse inventário para vocês, tá bom? O objetivo geral da nossa disciplina é apresentar um panorama no ensino e aprendizagem de língua portuguesa e as perspectivas pedagógicas no processo de escolarização. E dentro desse objetivo geral, nós vamos trabalhar objetivos específicos, que é desenvolver a criticidade sobre o ensino de línguas, incentivar atividades de ensino, pesquisa e extensão na área do ensino de língua materna e discutir propostas de ensino de língua portuguesa. O motivo da nossa disciplina está acontecendo de forma bilíngue, como vocês podem ver, está acontecendo com Libras e língua portuguesa ao mesmo tempo, é de refletir, né, sobre o uso da língua, da linguagem, sobre as formas de comunicação. Um professor reflexivo sempre será um professor que dará conta de compreender todos esses elementos do objetivo da disciplina, sem necessariamente passar por um ensino sistemático desses fundamentos teóricos e metodológicos. Espero que vocês gostem dessa experiência bilíngue, tá bom? E eu sei que vocês vão aprender muito sobre o ensino de língua portuguesa e indiretamente alguma coisa ou outra de língua de sinais. Mas língua de sinais aqui é só um acessório, vai ser só a nossa segunda língua de instrução, tá bom? No inventário, nós temos os pontos principais da disciplina, que é discutir os conceitos que norteiam o ensino de escrita nos últimos anos, a apropriação da escrita, sistema alfabético, especificidades do processo de alfabetização, o que o aluno precisa saber para se alfabetizar, diagnóstico dos níveis de conceitualização da leitura e da escrita, o desenvolvimento do ensino de língua portuguesa nos anos iniciais do ensino fundamental, observação sobre registro e análise do cotidiano, organização curricular, planejamento, organização de material didático e proposta pedagógica e avaliação formativa. Só lembrando, vocês já são professores, já desenvolvem a docência, esses itens já estão mais do que presentes no dia a dia de vocês. A gente só vai aprimorar algumas dessas questões baseadas na teoria que discutiremos. A questão bibliográfica ela é importante, né? Porque o aporte teórico nosso, a gente sempre constrói em cima da bibliografia sugerida. Só que a bibliografia básica e complementar, pessoal, eu dei uma analisada, são todos materiais pagos, com um preço médio de R$ 35,00 e que demoraria alguns dias ou semanas para estar em posse de vocês. Não tem nenhum e-book ou nenhum livro que seja disponibilizado gratuitamente em PDF. Por esse motivo, não vai dar para a gente trabalhar, ou não seria justo eu trabalhar a bibliografia básica e complementar diretamente com os livros sugeridos. Ou poderíamos fazer isso utilizando cópia de livros, o que não é ético, tendo em vista que a gente acabaria burlando, né, os direitos autorais do escritor. Então, eu pensei, baseado na bibliografia básica e complementar, escolhi 3 materiais que dialogam com essa bibliografia básica e complementar. São materiais em formato PDF, disponibilizados gratuitamente e de uso livre. Eu escolhi, então, mas vocês podem sugerir alterações
nesses livros de leitura obrigatória. O primeiro é o livro Leitura Escrita na Era Digital. É um bom material gratuito, em PDF, já está disponibilizado. O Caderno do Professor, que é de um projeto do Centro de Alfabetização em Leitura e Escrita da Faculdade de Educação da UFMG, é um material ótimo. Eu só estou disponibilizando para vocês o caderno número 1, mas são, se não me engano, 6 ou 8 cadernos excelentes. E estou também disponibilizando um e-book com 8 perguntas e respostas sobre o método fônico, que é um dos métodos que a gente vai acabar discutindo aqui na nossa disciplina de FTM do Ensino de Língua Portuguesa. Então, esse livro Leitura e Escrita, esse caderno e esse e-book são os 3 materiais de leitura obrigatória. São materiais super tranquilos, não são muito grandes. É necessário que você faça a leitura completa desses 3 materiais, tá bom? Além disso, eu selecionei alguns artigos, tá bom? Mas vai ficar na leitura facultativa. Esses artigos são bem contextuais à realidade de vocês. Por exemplo, tem um artigo lá do PIBID, tem um artigo sobre a reflexão do ensino e também de leitura que o professor desenvolve em sala de aula e em si mesmo. Eu também deixei algumas sugestões de leitura, gente, para uma atividade complementar. Nossa, que são alguns livros de literatura brasileira, tá bom? Mas dessas bibliografias que trabalharemos, só os 3 livros, que é o Ensino na Era Digital, o Caderno 1 e o e-book das 8 perguntas, que é obrigatório ler. Os outros vão ficar facultativos, tranquilo? Você então não é obrigado a ler todo o material, já que a maior parte deles é facultativo, e eu também sempre farei a explicação dos materiais para complementar aí a leitura de vocês. Para ajudar na leitura, já que tem muito material facultativo, eu estou colocando aqui como sugestão para a minha disciplina, e também vocês podem utilizar em outras disciplinas também, que vocês baixem programas que são leitores automáticos de texto. Esses leitores automáticos de texto, eles são muito úteis para a vida acadêmica de vocês, e vocês podem até incorporá-lo na vida docente, tá bom? Eu utilizo muito o leitor automático de texto porque não gasta tanto a minha vista, eu consigo ler bem mais rápido e muito mais materiais. As sugestões são, para o computador de vocês, se vocês baixarem um navegador chamado Microsoft Edge, ou então no próprio Adobe PDF tem a opção de leitura automática. Quem vai ler aí no celular, vocês têm a opção de baixar o @voice, se você utiliza Android, ou o VBookZ, se você utiliza iPhone. Eu utilizo todos esses programas aqui que eu estou sugerindo para vocês. Ajuda muito no meu trabalho, vai agilizar muito a vida de vocês, tá bom? Mas tanto as leituras facultativas quanto os aplicativos é facultativo, tá bom? É uma ótima sugestão, mas você é quem decide. A nossa pontuação ela vai ser distribuída em atividades. A própria interação é uma atividade aqui na minha disciplina, tá bom? Eu distribuí 6 atividades. Ah, professor, mas é muita atividade. Como assim 6 atividades? Calma. As atividades que eu escolhi para vocês são atividades muito simples. Algumas delas vocês responderiam basicamente só com a reflexão de vocês, tá bom? Por exemplo, atividade 1. Num dos materiais obrigatórios de leitura, sempre tem umas atividades. Como atividade 1, você só faria a leitura e a reflexão, a resposta mental dessas questões, e só lançaria lá no nosso formulário que você fez a leitura e você já ganharia um ponto. A atividade 2, também facultativa, é comentário e interação. Durante os vídeos, eu vou fazer muita pergunta retórica para vocês, muitas perguntas. E você pode responder interagindo nos comentários. Ao fazer isso, você também pontua na disciplina. Agora a gente vai ter também atividades obrigatórias, que é para todos fazerem, que é uma simulação sobre a conduta da professora Ana para ser uma boa professora de língua portuguesa. Vocês vão responder essa atividade. Por essa atividade 3, não é necessário que você tenha total leitura dos materiais. Você, num gesto reflexivo, já consegue responder essa atividade sozinho.
A atividade 4 também é obrigatória, são alguns conceitos que nós trabalharemos. Essa é uma atividade um pouquinho mais puxada, um pouquinho mais cansativa, porque depende mesmo da leitura de vocês, mas ela é super tranquila de ser realizada, tá bom? Nós vamos ter a atividade 5, que também é obrigatória, que é que vocês agora vão fazer uma videoaula ensinando algum conteúdo de língua portuguesa. Num outro vídeo que eu vou explicar direitinho as regras dessa atividade. É uma atividade obrigatória, vai valer mais pontos, vai valer 3 pontos. E a atividade 6, que é um complemento da atividade 5, que vocês vão fazer análise do vídeo de um colega. E um colega também vai fazer análise de um vídeo seu, que vale também 3 pontos. No total, gente, eu estou distribuindo 12 pontos, ou seja, bem mais do que o necessário, justamente para que vocês façam as atividades que são facultativas e vocês ganham uma pontuação a mais, tá bom? As 2 atividades facultativas são simples e vão garantir uma pontuação para que vocês ganhem os conceitos de acordo com o regimento geral da UFPA, tá bom? Que é válido mesmo nesse período em que nós estamos de aula remota emergencial. Mas não se preocupem com essa parte aqui que eu expliquei da atividade de vocês, que eu vou fazer outros vídeos, cada vídeo explicando direitinho como é para ser feitas essas atividades. No momento, só se preocupem em ver os vídeos e em ler os textos. Algumas regras de boa convivência no ambiente digital é importante ser destacado nessa aula inaugural nossa, pessoal. São regras, não são regras formais, são mesmo de consciência, de bom convívio. Eu listei algumas aqui básicas, mas há outras, então tente exercitar esse seu lado para a gente ter uma boa disciplina. Uma primeira regra básica é evitar, apesar de eu ter mandado o WhatsApp, o número para vocês, é evitar a conversa no privado. Às vezes você tem uma dúvida que também é uma dúvida do colega, então você pode lançar essa dúvida no grupo e aí sanar uma questão que seria uma dificuldade de um outro colega. Uma outra questão, professor, vou mandar mensagem no seu privado porque aconteceu um problema X ou Y. É melhor, quando é alguma pendência, que a gente resolva por e-mail, principalmente o institucional, que é uma maneira melhor da gente lidar com essas questões. Então, pode utilizar mais o e-mail, se for muito pessoal, ou se for uma coisa geral da turma, utilizar o grupo. Conversas no privado, elas podem ser esquecidas, podem ser perdidas, ainda mais que eu não tenho o número da maioria de vocês salvos, tá bom? Então, só uma regrinha básica. A primeira, vamos utilizar mais o grupo da sala e o e-mail para a comunicação. Acompanhe as lives, os vídeos que já foram postados, principalmente os vídeos que já foram postados, porque basicamente todo o conteúdo mais difícil ou mais grosso eu vou explicar nos vídeos, e as lives vão ser mais para a gente tirar dúvidas, ver alguma questão pendente, debater sobre alguma temática que seria interessante se tivesse a sala toda, tá bom? Então vejam principalmente os vídeos postados. Venha para as lives, gente, com a leitura feita e com as dúvidas, se possível, escritas, porque vocês já viram a live, a gente começa, dá alguns problemas de comunicação, então se você já tiver escrito já facilita bastante. Não dá para a gente fazer lives muito longas, porque fica cansativo, a internet fica ruim, acaba o plano de dados. Então, sempre fazendo, quando a gente for marcar live, as aulas online mesmo, assíncronas, a gente já vem preparado para essa aula, para ela acontecer o mais rápido possível e com o máximo de consistência, tá bom? Esteja sempre conectado e ativo aos lembretes. Você pode fazer ele através do WhatsApp ou através de algum colega seu que é mais antenado. Quem é mais velho aí ou não domina as tecnologias digitais de informação e comunicação, peça ajuda a um parente, a um amigo. Realize todas as atividades obrigatórias e facultativas também dentro do tempo proposto, tá bom? As atividades facultativas, elas são ótimas e são um complemento, então não deixe de fazê-las, vai estar tudo muito bem explicado. Eu sempre vou estar fazendo vídeos e postando justamente para ajudar quem não tem uma internet muito boa funcionando a todo momento, que vai poder pegar os vídeos, baixar o material e aí fazer no seu tempo, na sua velocidade.
São só algumas instruções aí da nossa aula introdutória. Dúvidas podem colocar aí nos comentários ou então no grupo da sala. É isso aí, pessoal. Muito obrigado.